Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema bastante importante relacionado ao processo civil e que às vezes dá alguma confusão, mas que é bem fácil de compreender e eu vou tentar trazer para vocês aqui de uma forma bastante resumida e prática essas questões mais importantes. Eu estou falando da distinção entre incompetência absoluta e incompetência relativa. Antes da gente falar especificamente disso, quando a gente fala de competência, a gente está falando, na verdade, de quem é o órgão jurisdicional responsável por julgar o caso ou por julgar a questão. Então, quando a gente está definindo o problema de competência, a gente está definindo, na verdade, então, qual é o órgão jurisdicional que tem a atribuição, tem a competência, né, portanto, tem a atribuição para julgar aquele caso. Quem é o órgão jurisdicional definido como juiz natural para aquele caso, para aquele processo, enfim. E aí, hoje no processo civil, a gente tem basicamente 5 critérios que são definidores de competência. 3 deles dizem respeito a definições de competência absoluta e 2 deles de competência relativa. Então vamos lá. Quais são os 3 critérios definidores de competência absoluta? A gente diz o critério funcional, em razão da função exercida aí, né, pelo órgão jurisdicional. O critério em razão da pessoa, né, de quem é a parte que está indo a juízo. E o critério material, quer dizer, qual é a matéria em discussão, qual é o objeto material da discussão, qual é, em termos gerais, o direito material ou a situação jurídica de direito material discutida no processo. Critérios de competência absoluta. Os critérios de competência relativa são o território, o local onde a ação deve tramitar, e o valor da causa, porque ele define, às vezes, algumas questões relativas à alçada. Então, esses 5 critérios, sendo os 3 primeiros de competência absoluta e os outros 2 últimos de competência relativa, são aqueles que ajudam a definir quem é o órgão jurisdicional competente ou com atribuição para julgar o caso, tá certo? E quando eu tenho problemas de competência absoluta e quando eu tenho problemas de competência relativa e como isto funciona? Muito bem, a principal distinção, e é a mais óbvia de todas, é que a incompetência absoluta é um vício ou gera uma nulidade também de natureza absoluta. Ao passo em que a incompetência relativa gera um vício ou uma nulidade de natureza relativa. Isso é bastante importante porque a incompetência absoluta, ela não se resolve nem mesmo com a coisa julgada material. É por isso que, inclusive, um dos fundamentos da ação rescisória, da ação que é utilizada como meio primordial de desfazer uma sentença já transitada em julgado, um dos motivos pelos quais isso pode acontecer é justamente quando a decisão é proferida por juiz absolutamente incompetente ou por órgão jurisdicional absolutamente incompetente. Já no caso da incompetência relativa, como a gente tem um vício de natureza relativa, esse vício pode ser convalidado, ou ele pode ser relevado. E é justamente por isso, e aí começam as distinções, que, por exemplo, a incompetência relativa pode sofrer os efeitos daquilo que a gente chama de prorrogação de competência, conforme regra prevista aí no artigo 65 do Código de Processo Civil. O fenômeno da prorrogação de competência é a transformação de um órgão jurisdicional que, a princípio, em abstrato, é relativamente incompetente, num órgão jurisdicional que passa a ser, para aquele caso, competente. Então, a prorrogação da competência, na verdade, é a transformação de um órgão jurisdicional relativamente incompetente num órgão jurisdicional competente. E isso se dá basicamente quando não se alega o vício da incompetência relativa na forma e no prazo previstos.
Isso faz com que haja aí uma segunda distinção importante, que é aquela que diz respeito aos efeitos da não alegação do vício de incompetência no prazo, ou na forma e nos prazos a princípio previstos. No caso da incompetência absoluta, a não alegação da parte em relação a esse problema não gera efeito algum, porque a gente está falando de um vício de natureza absoluta, ou não gera nenhum efeito em relação à própria competência. Já no caso da incompetência relativa, a não alegação da incompetência relativa no prazo faz com que aconteça o fenômeno da prorrogação de competência, e é por isso que a gente diz que a incompetência absoluta não sofre efeitos de preclusão e já a incompetência relativa sofre efeitos de preclusão. E é por isso também, por conta da natureza do vício, que a incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício pelo órgão jurisdicional. O órgão jurisdicional incompetente de forma absoluta pode reconhecer sua incompetência e determinar a remessa ao juízo competente. No caso da incompetência relativa, como regra geral, regra generalíssima, isso não pode acontecer. O juiz relativamente incompetente não pode, como regra generalíssima, reconhecer a sua incompetência. Ele tem que aguardar a manifestação da outra parte. E é justamente por isso também que os critérios definidores de competência absoluta não podem ser objeto de disposição ou de convenção pelas partes. Normalmente se diz, então, que as regras que estabelecem competência absoluta são regras de ordem pública e, por isso, não estão à livre disposição das partes. Já ao contrário, as regras que estabelecem critérios de competência relativa podem ser objeto de convenção entre as partes. Por isso que é muito comum, por exemplo, num contrato, as partes estabelecerem um foro de eleição, aonde elas querem, territorialmente falando, aonde elas querem, qual foro elas querem que conflitos derivados daquele contrato sejam resolvidos. Então isso também é possível, por quê? Porque a competência relativa ela pode ser objeto de convenção pelas partes, porque ela não é protegida por uma norma que a gente chamaria aí de ordem pública. Uma última diferença importante que tem a ver com a natureza do vício, que tem a ver com a questão da não preclusão, que tem a ver com a questão do reconhecimento de ofício ou não pelo juiz, é a forma pela qual ambas podem ser alegadas e o momento em que podem ser alegadas. Justamente porque a competência absoluta, ou a incompetência absoluta, melhor dizendo, ela não preclui, ela não sofre então efeitos de preclusão, ela não pode ser prorrogada, ela é uma norma de ordem pública, ela pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, ela pode ser alegada a qualquer tempo. Ainda que o Código de Processo Civil diga que ela deve ser alegada como preliminar em contestação, a não alegação na preliminar em contestação não gera o efeito de não se poder mais alegar isso, porque é um vício de natureza absoluta. Já a incompetência relativa tem que ser alegada como preliminar em contestação e, se não for, ocorre o fenômeno que a gente já comentou da prorrogação da competência, transformação de um juízo relativamente incompetente em competente. Tá certo? Uma última questão bastante importante e que o Código de Processo Civil de 2015 alterou para trazer uniformidade para isso é que os efeitos de uma decisão proferida por juízo ou por juiz incompetente perduram, salvo decisão judicial em sentido contrário, até que sobrevenha uma nova decisão proferida pelo juízo competente. Essa é a regra prevista hoje no artigo 64, parágrafo 4º do CPC, e que muda um pouco o contexto que a gente tinha até então no Código de 73, porque o Código de 73 fazia uma distinção para dizer que em nenhum caso produzia efeitos decisão proferida por juiz absolutamente incompetente. Agora, a decisão continua produzindo efeitos, salvo decisão judicial em sentido contrário, obviamente, até que sobrevenha a decisão ratificando, confirmando ou retificando, alterando a decisão proferida pelo juiz que era incompetente. Tá certo?
De uma forma geral era isso, espero que eu tenha conseguido trazer para vocês aí sanar as principais dúvidas. Não esqueçam de se inscrever no canal, de apertar o botão aqui ó, do sininho para saber que tem vídeo novo subindo, para a gente continuar dialogando direito. Obrigado, galera!